Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de exposição do Evangelho segundo a luz da doutrina espírita. Para que nós possamos nos harmonizar, o expositor da noite nos trouxe uma mensagem que eu vou compartilhar com todos. A mensagem ela foi retirada do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e o tema proposto foi o item 135, intitulado Desculpa Sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Fala de Jesus, que está em Mateus, capítulo 6, versículo 14. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões das criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Então é neste clima de muita harmonia e de paz que nós vamos silenciar o nosso pensamento, fechar os nossos olhos e realizarmos a oração. Agradecendo aos mentores espirituais a oportunidade de podermos mais uma vez recebermos as suas bênçãos, os seus ensinamentos, que tanto nos auxiliam no nosso caminhar, no nosso dia a dia, nos promovendo uma restauração espiritual, nos propiciando novas oportunidades de aprendizado, de práticas em boas ações. Que nós consigamos ser sempre gratos a tudo que nos acontece. Agradecermos também o auxílio recebido dos nossos mentores espirituais, que através da sua ajuda nós consigamos sempre nos transformarmos para pessoas melhores, que consigamos olhar o próximo com mais amor, com mais bondade, com mais espiritualidade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa se fazer presente conosco na noite de hoje. Hoje estaremos conversando ainda acerca do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, no item intitulado por Allan Kardec, A Indulgência, especificamente no item 17. Mensagem trazida por João, bispo de Bordeaux, em 1862. Mensagem essa na qual ele nos convida a refletir, mais uma vez, acerca da indulgência. João nos diz o seguinte:
Sede indulgente com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Então vejamos que já no início dessa mensagem, ele nos convida a refletir e nos pede para que sejamos indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. E como nós podemos compreender a indulgência através da visão cristã? Ser indulgente, ele é uma virtude de um verdadeiro cristão e que se expressa pela postura complacente, condescendente, compreensiva e que se adota perante as faltas e imperfeições do próximo. Então, ser indulgente é saber relevar, é saber perdoar. Ser indulgente é esquecer, dissimular diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento do nosso semelhante. Ser indulgente é olhar com o olhar de misericórdia os defeitos do outro, é compreender as suas dificuldades e fraquezas. Então, ser indulgente com os nossos irmãos é compreender as suas dificuldades. Quando nós nos deparamos com situações nas quais nós somos agredidos, ou nas situações as quais nós reprovamos perante o nosso olhar, dentro da nossa casa, com os nossos familiares, dentro do nosso ambiente de trabalho, quando somos subordinados, ou até mesmo com os nossos subordinados, dentro da nossa sociedade, no trânsito, nas ocasiões onde os nossos irmãos se apresentam com dificuldades, muitas vezes sendo agressivos, nos atacando, nos ferindo, nos agredindo. João, ele pede para que nós possamos olhar para esses nossos irmãos com aquele olhar de misericórdia, que é a indulgência. Aquele olhar que não condena, mas aquele olhar que perdoa verdadeiramente as ofensas. Então, ser indulgente para com os defeitos do próximo é não condenar, é perdoar, é agir com amor, com misericórdia, é compreender que o outro está passando por dificuldades, que às vezes aquele momento onde ele permite que irrompa de dentro de si toda aquela animalidade que agride, que ofende, que magoa, que fere, ele está em um momento de desequilíbrio. Que os nossos irmãos dentro da nossa sociedade que se apresentam em condições agressivas, atacando, ferindo, magoando, são irmãos que precisam ser olhados com amor e com carinho, porque estão em desequilíbrio das suas emoções. Ainda não conseguiram compreender a grandeza trazida por Jesus no Evangelho, aonde aquele mesmo Jesus nos ensina, convivendo com as nossas deficiências, com as nossas mazelas, Ele nos ensina a dar a outra face. Ele nos ensina o perdão infinito, nos dizendo que é necessário perdoar 70 vezes 7, uma conta que nos levará ao infinito. Que não devemos reagir às ofensas, que devemos calar, silenciar perante o defeito do próximo, compreendendo que ainda também temos muito a corrigir das nossas imperfeições. E então ele nos diz: não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações. Que nós possamos ter misericórdia e compreensão com o nosso próximo,
mas que nós possamos olhar com severidade para aquilo que nós ainda não conseguimos corrigir em nós. Mas severidade não no sentido de punição, não é essa severidade ao qual o Evangelho nos convida. Porque quando eu sou severo comigo mesmo, quando eu trago uma chaga moral, quando eu trago uma imperfeição, quando eu sou agressivo com outras pessoas, que eu magoo outras pessoas, que eu possa olhar com severidade, mas aquela severidade que corrige. Que eu possa olhar para as minhas imperfeições, compreendendo que eu ainda tenho muito o que melhorar em mim. Que eu observe os meus atos perante o próximo e que essa severidade seja no sentido de recomeçar, de não me permitir mais a ser uma pessoa agressiva, uma pessoa que magoa, que ofende. Então é essa severidade que bota um ponto final nas minhas imperfeições. Não aquela severidade que faz com que eu fique me penalizando pelos erros que eu cometo, mas a severidade de que eu olhe para as minhas imperfeições com a possibilidade de transformá-las a partir de hoje. E nesse exercício, se nós passarmos a fazer esse exercício todos os dias, quando nós nos deitamos para o descanso, para o repouso à noite, se nós passarmos a olhar para todas as nossas ocasiões ao qual nos abordaram durante o decorrer do nosso dia a dia e identificar nela aonde nós podemos ter errado com o nosso próximo, aonde nós podemos ter magoado o nosso próximo, em que situação no decorrer do nosso dia nós podemos ter agredido. E quando convidados pela nossa consciência e identificarmos aonde nós estamos errando no nosso dia a dia, que esse olhar com severidade para os nossos defeitos seja um convite para que no dia seguinte nós possamos corrigir o erro que nós cometemos. Pedir perdão, reparar as faltas, olhar para o nosso próximo, sermos humildes de reconhecermos os nossos erros. Então, sede severos com as vossas imperfeições. É olhar para tudo aquilo que precisa ser mudado e começar hoje a trilhar o nosso caminho, tendo como norte o Evangelho de Jesus. É esse o convite que João nos faz. Sede indulgente para com as faltas dos outros, dos nossos próximos, mas sede severos para com as vossas faltas. Mas a seguinte, João nos diz: sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Quem são os fortes? Quem são as pessoas que nós identificamos como fortes na nossa sociedade, dentro da nossa casa, dentro dos ambientes? É muito comum a gente cometer um erro muito grande. Quando a gente identifica uma pessoa agressiva, a gente dá a ela o título de forte. Aquela pessoa não leva desaforo para casa, aquela pessoa responde a todas as ofensas, não leva a uma humilhação, ela se defende de tudo. Será que nós às vezes não estamos legando o título de forte, empregando ele de uma maneira errada com essas pessoas? Porque é muito comum a gente dizer que uma pessoa que está sempre se defendendo, sempre agredindo, que ela é uma pessoa que tem uma personalidade forte. E não. Os fortes, ao qual o Evangelho nos convida a refletir, são todas aquelas pessoas que perdoam, que são pacíficas, que são tolerantes, que já estão tendo uma conduta diferente das demais. Estes sim são os fortes, segundo o Evangelho. Ser forte é dar a outra face perante uma agressão. Ser forte é ser uma pessoa pacífica. É suportar a ofensa sem revidar. Então, quando João nos diz sustentai os fortes, ele nos pede para que nós possamos olhar para essas pessoas
que às vezes nós julgamos como fracas. Porque é comum dentro da nossa sociedade, no nosso dia a dia, nós vemos aquela pessoa que é submissa às ofensas e dizermos a ela: você não pode ser assim, você tem que se defender, você tem que revidar, você tem que impor a sua vontade, você não pode deixar que o outro fique te humilhando, você tem que revidar. E às vezes a gente está fazendo um trabalho contrário ao qual Jesus nos ensinou, ao qual Ele nos pediu. E em vez de nós estarmos estimulando essas pessoas que já têm a paciência, que já têm a resignação, que conseguem perdoar com facilidade, nós estamos estimulando elas a serem agressivas e nós estamos fazendo um desserviço ao Evangelho de Jesus. Então, quando Ele pede para que nós sustentemos os fortes, Ele pede para que nós olhemos para essas pessoas que perdoam com facilidade, que esquecem as mágoas, que são pacíficas, que nós olhemos para elas e as incentivemos a continuar conservando a pacificidade em seus corações, porque esses já alcançaram um alto grau de compreensão da vida e estão vivendo em discordância com a maioria. A seguinte ele diz: fortalecei os fracos, mostrando-lhe a bondade de Deus. Fortalecei os fracos. Fracos somos todos nós. Todos nós que revidamos perante as ofensas, que somos agressivos, que ainda não conseguimos olhar com o amor, com a paciência, com a compreensão, aqueles irmãos que erram. Fracos somos todos nós que ainda não conseguimos seguir os exemplos que nos foram dados, como o de Madre Teresa de Calcutá. Quem de nós não conhece aquela história de que um dia ela bate à porta de um cidadão para pedir auxílio aos seus necessitados e quando ela estende a mão, aquele senhor escarra em sua mão. Quando ela dobra os seus dedos e recolhe a sua mão contra o peito e diz àquele senhor: isto é para mim. E para os meus pobrezinhos, você tem alguma coisa a doar? A exemplo de Madre Teresa de Calcutá, esse exemplo de compreensão das fraquezas alheias, porque ela compreendia que talvez aquilo era tudo que aquele irmão tinha a oferecer, com a sua arrogância, com a sua prepotência. Mas em momento algum ela olhou para aquele irmão revidando, agredindo, devolvendo a ingratidão. Mas ela recolheu, assim como todos nós que nos dizemos discípulos do Cristo, iremos recolher aqui na terra a indiferença, a incompreensão do nosso próximo. E quando ela recolhe aquele ato grosseiro para si, sem revidar, sem ofender, ela nos mostra, nos dá o exemplo de como nós devemos agir perante as agressões, perante as fraquezas, perante as imperfeições que a vida nos apresenta, recolhendo aquilo como uma oportunidade de refazimento para o nosso ser. Nós, os fracos da terra, que não conseguimos ter ainda essa atitude tão nobre de compreender que o mal que o outro traz até mim é uma opção do outro, mas o mal que eu faço para o outro é que é problema meu. Quando nós somos capazes de abraçar as dores, as dificuldades do outro com humildade, com compreensão, nós estaremos olhando para os fracos da terra e estaremos ensinando a eles, assim como Jesus nos ensinou a dar a outra face. Quando Jesus esteve aqui conosco,
Por muitas vezes ele foi atacado, foi agredido, mas em momento algum ele respondeu às nossas fraquezas. Mesmo quando pregado à cruz ingrata, Jesus se volta para os homens que ali estavam e pede a Deus: Senhor, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Pequenos éramos nós naquele momento. Nós não sabíamos o tamanho, a grandeza daquele ser que se apresentava a nós, que em momento algum revidou as ofensas e que o tempo todo compreendia as nossas mazelas e as nossas dificuldades. E esse mesmo Cristo é o Cristo que nos ensina a abraçar a nossa cruz, a receber as ofensas com humildade, com indulgência, e que dessa forma que nós possamos sustentar os fracos do caminho que todos nós somos, mostrando a bondade de Deus, que nos dará a oportunidade de refazer o nosso caminho. Mais à frente, João vai nos dizer o seguinte: compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que dela veste. Então João ele nos convida a refletir acerca da oração do Pai Nosso. E ele nos diz profundamente, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Porque quantas vezes essas palavras não são ditas por nós apenas pelo pensamento ou apenas pela boca. Então João ele nos convida a refletir acerca do perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ao que nos hão ofendidos através dos nossos atos. Que a nossa oração ela só é válida quando ela é vivida, quando ela é exteriorizada através de nós. E se nós nos auto-observarmos, será que nós estamos colocando em prática aquilo que nós oramos? Para que Deus possa perdoar as nossas ofensas, não seria lícito que nós estivéssemos perdoando todas as ofensas que nos são feitas no nosso dia a dia? Como nós estamos agindo em casa, com os nossos familiares, com as pessoas que nos agridem? Nós estamos perdoando porque o verdadeiro perdão é o esquecimento. Perdoar é esquecer. Nas ocasiões em que nós fomos magoados, talvez dentro do nosso relacionamento, e nós dizemos, eu te perdoo, será que nós estamos realmente perdoando com os nossos atos? Ou será que a cada oportunidade que o nosso próximo tem de expor as suas fraquezas, nós estamos jogando na cara dele tudo aquilo que ele nos fez no passado? Nós estamos perdoando, mas estamos conservando aquela mágoa em nosso coração. Então, quando João nos convida a refletir, não apenas pelo pensamento, mas pelos atos. Perdoar é esquecer a mágoa, é não permitir que aquele sentimento possa estar remoendo em nossos sentimentos, em nosso coração, a lembrança daquela ocasião. Tenho certeza que se cada um de nós buscarmos dentro de nós as ocasiões que possam ter nos agredido, nos machucado por dentro, nós vamos lembrar. Se nós buscarmos
as pessoas na nossa mente as quais nós ainda devemos perdoar, eu tenho certeza que nós vamos encontrar. Porque se a gente traz aquela memória daquele momento, daquela agressão, daquela mágoa, e se a gente traz na nossa lembrança e o nosso coração ainda tem aquela forte emoção da mágoa, é porque a gente ainda não conseguiu perdoar. E de que forma nós podemos pedir que Deus esqueça as nossas faltas se nós não conseguimos esquecer as faltas do próximo? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos são ofendidos. Foi isso que Jesus Cristo veio aqui nos ensinar, que nós só podemos trazer esse pedido a Deus quando nós tivermos as nossas mãos limpas. Nós só podemos pedir o perdão a Deus quando nós estamos dispostos a também agir com indulgência com o nosso próximo, a perdoar todas as faltas que nos são dirigidas, a esquecer todas as mágoas que nos foram feitas. E então, João nos diz mais à frente, pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças para não reincidirdes neles. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento e à reparação. Então, quando a gente pede para Deus, perdoe as nossas ofensas, a gente não está pedindo só para que Deus esqueça as nossas faltas, mas nós estamos pedindo a Ele a oportunidade de corrigir as nossas mazelas, as nossas imperfeições, porque de nada adianta o esquecimento de Deus das nossas faltas se amanhã nós voltamos a reincidir no nosso erro. Se hoje eu magoo, se hoje eu pratico mal, dobro os meus joelhos e peço a Deus, perdoai a minha falta. Eu também estou pedindo a Ele para que no dia de amanhã eu não volte mais a cometer aquela mesma falta. Senão, de que adiantaria a bondade suprema de Deus? E então, quando a gente passa a compreender a oração, quando a gente passa a praticar a oração no nosso dia a dia, a gente vai entender que rogar a Deus o perdão também é perdoar o nosso próximo e também é corrigir aquele defeito que nós temos, é corrigir as nossas faltas. Aí sim nós seremos dignos de ser perdoados por Deus, de que Deus esqueça as nossas faltas porque nós nos colocamos na condição de não mais cometê-las. Senão, de que adiantaria pedir perdão a todos os momentos se nós não olhássemos para os nossos defeitos com a intenção de não mais os tê-los, de corrigi-los na nossa trajetória, na nossa caminhada. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os vossos olhares. Então, que a gente não se contente em colocar um véu quando a gente perdoa o nosso irmão, quando a gente é traído, quando a gente é humilhado, quando a gente é magoado, que a gente não se contente apenas em pôr um véu, porque muitas vezes nós podemos enxergar o que está coberto por esse véu. Perdoar de verdade é o esquecimento completo da mágoa, da ofensa. É a gente compreender que aquele irmão estava passando por dificuldades, estava passando por um momento difícil, que ele teve os seus desequilíbrios, os seus desvios, a sua falta de compreensão, e colocar apenas um véu sobre tudo aquilo é muito pouco. Então João diz, não vos contentem apenas colocar um véu, porque esse véu pode ainda ser levantado por vós mesmos, ou esse véu pode ser tão fino
que você diga ao outro, eu perdoo o que você me fez. Mas amanhã ou depois basta que uma fagulha ative a minha memória e eu julgue o meu irmão. Mas lá no passado você me fez isso. E novamente você vai fazer. Então, colocar esse véu tênue sobre as faltas do próximo não é perdoar. Perdoar é realmente nunca mais lembrar daquela ocasião. É apagar de nossa memória, é trazer a compreensão das fraquezas do próximo e simplesmente esquecer a falta cometida do outro. Isso sim é perdoar. Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor, fazei por eles o que pedireis, fizestes o vosso Pai Celestial por vós. Então, quando a gente pede perdão a Deus, a gente pede que Deus esqueça que nós erramos. E que Deus nos dê a oportunidade de refazer a nossa caminhada, o nosso trajeto. Perdoar o próximo também é esquecer as suas faltas e permitir que o próximo possa continuar a sua trajetória. Também vos convido para que nós possamos refletir acerca da mensagem lida pelo Frank no início dessa explanação, mensagem de Emmanuel, uma mensagem muito profunda acerca desse versículo de Mateus. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Por mais grave que sejam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Será que nós temos qualidades morais o suficiente para reprovar a falta do próximo? Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Condenar é criar uma tela escura, impedindo que a luz possa alcançar aquela pessoa que cometeu a falta. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las. Assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Quando a gente observa as nossas árvores em épocas de inverno, quem de nós poderia dizer que aquele arbusto queimado pelas geadas, pelo frio, que se apresenta aos nossos olhos sem vida nenhuma, que quando chegar a primavera, aquela árvore irá florescer novamente, irá frutificar no futuro. Então Emmanuel nos convida para olhar para essas pessoas, buscando nessas pessoas que nós condenamos, que a sociedade colocou em reclusão, nos presídios, essas pessoas que são agressivas, que muitas vezes nós olhamos e falamos, esse não tem jeito mais. Então Emmanuel nos convida a olhar para esses nossos irmãos, buscando neles o germe divino, que amanhã ou depois, a estes mesmos irmãos, quando se dada a lei do progresso, irão florescer, irão revigorar-se perante a vida e que sim, pela misericórdia infinita de Deus, todos nós iremos sim evoluirmos, iremos florescer novamente, temos qualidades inatas dentro de nós que irão ser afloradas algum dia. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiência que diverge da nossa. Então, como nós podemos estar culpando o outro? Como nós podemos julgar se nós não estamos no lugar do outro? Será que nós estamos agindo corretamente quando a gente aponta o dedo para exteriorizar, para expor o defeito do outro? Quando a gente aponta o dedo para expor o defeito do outro, será que nós não deveríamos estar apontando esse dedo para nós? Será que aquilo que eu vejo como defeito no outro também não está em mim? Será que eu estou livre de cometer a mesma falta do outro? Como refletir apropriadamente da consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence?
Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, fazei silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Então, naquele momento de agressão, naquele momento de atrito, de conflito, nós somos incapazes de enxergar aquilo que está provocando o atrito. Então, Emmanuel nos diz que nesses momentos de agressividade, de exacerbação dos sentimentos, que nós possamos fazer silêncio, jamais revidar, jamais julgar, jamais condenar, porque aquele tumulto daquele momento, ele pode estar funcionando como uma neblina, cegando os nossos olhos para a realidade por trás daquele ato. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirá suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Então, que a gente jamais revide a uma ofensa, que a gente jamais responda uma agressão com outra agressão, que a gente espere, assim que a poeira abaixe, a gente vai conseguir compreender com clareza os caminhos que devemos tomar. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostra mesmo simpático aos semelhantes? Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os débitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. É quando Jesus se volta para aquela multidão que condenava a mulher adúltera e diz para eles: quem de vós não tem pecado que atire a primeira pedra? Assim como há em nossa trajetória aquelas pessoas que nos ajudam à ascensão, que nos estimulam ao perdão, que nos auxiliam na caminhada, também há aqueles que irão nos lembrar do nosso passado delituoso. Se hoje nós nos colocamos na condição de condenar o nosso próximo, será que nós temos a moral necessária para condenar o nosso próximo? Será que lá no passado nós não cometemos os mesmos erros que o outro está cometendo dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho? Será que se nós estivéssemos no lugar do outro, nós não estaríamos cometendo os mesmos erros? Então é a isso que Emmanuel nos convida a refletir. Se existem as pessoas que nos auxiliam à ascensão, também existem o tempo todo aquelas que irão nos lembrar do nosso passado, das nossas faltas, das nossas mazelas, das nossas imperfeições, das nossas culpas. Então, como nós julgarmos o outro, como nós condenarmos o outro, se nós não passarmos aquele pente fino na nossa personalidade, no nosso eu, se nós não compreendermos primeiramente a nós? Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão de pecados. Quando o meu irmão erra, quando ele me ofende, quando ele escarra na minha mão, o amor da outra mão estendida, da oferta do trabalho, ele é capaz de cobrir toda a multidão de pecados. E então, aquele ato de mesmo sendo ofendido, de mesmo sendo agredido, que eu me coloque com a humildade de amar o meu próximo, mesmo acima de tudo, esse amor que eu devolvo ao próximo, esse abrir o coração pelo próximo e dizer: eu te perdoo, meu irmão, mas continua caminhando comigo. Vamos caminhar, vamos vencer as nossas dificuldades, vamos abrir o nosso coração. E esse amor que a Boa Nova nos ensina, ele é capaz de cobrir toda a multidão de pecados. E é somente amando, é somente compreendendo, é somente caminhando lado a lado, apesar das dificuldades, é que nós conseguiremos corrigir as nossas faltas. Somente assim
nós seremos capazes de nos tornarmos pessoas melhores, filhos melhores. É amando como o Cristo nos amou. É oferecendo ao outro a oportunidade de caminhar do nosso lado, mesmo quando o outro nos ofende, mesmo quando o outro nos machuca. É somente o perdão que ama, que devolve o mal com o bem, que é capaz de corrigir as nossas imperfeições, que é capaz de nos levar em ascensão ao Cristo Consolador, ao Cristo que nos ampara, que nos ama e que nos guia todos os dias da nossa vida. Que nós possamos, irmãos, nos voltar a Jesus com os olhos de filhos que estão buscando aprender com os seus ensinamentos. E somente assim o Mestre terá a oportunidade de estar do nosso lado, ao momento que nós o convide para entrar em nossas vidas, quando nós abrimos o coração a aprender com os seus ensinamentos. Que Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre, nos ajudando a trilhar o nosso caminho, tendo como base os seus ensinamentos. Que assim seja. Então nós gostaríamos de agradecer ao expositor da noite, Giovanni Kobinski, pela mensagem que nos trouxe e que ela possa nos promover esse ânimo, essa vontade em cada vez mais nos tornarmos pessoas melhores. Então, para que nós possamos finalizar, vamos realizar a prece final. Agradecendo aos nossos amigos espirituais pelas conquistas da noite, pelo conteúdo riquíssimo que nos foi propiciado, que nós consigamos refletir sobre essas palavras, para através delas nos guiarmos no nosso caminhar. Que os nossos mentores sempre nos abençoem, nos protejam, nos intuam boas ações, hoje e sempre. Que assim seja.